quadro Diário de Gravidez. Muito feliz em recebê-lo, Lucas. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente, tirar um pouquinho do seu tempo para vir explicar para as mamães de casa sobre yoga e gestação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu quem agradece, viu? E olha, Lucas, são várias as dúvidas. A gente aproveitou também para postar no Instagram e receber perguntinhas de vários telespectadores. Então hoje a gente vai sanar a dúvida das mamães, porque quando se trata de atividade física, hoje em dia, Lucas, até algumas mamães sentem receio ali de fazer, principalmente nos primeiros meses da gestação. Eu queria começar te perguntando quais os principais benefícios da prática do yoga nesse período da vida da mulher, na gestação em si. O yoga, ele é uma prática que ele vai proporcionar para a mãe, né, um momento de conexão com o próprio corpo. Ela vai passar a se conectar com a sua respiração, a sentir ali o momento presente. Então, o yoga ele tem essa capacidade de auxiliar muito no controle da ansiedade, até no controle dos batimentos, ajuda na circulação do sangue, diminui a pressão arterial, né? Também fortalecimento da musculatura, alongamento, entre vários outros benefícios. Ai, que legal. Então não existe essa história de que mamãe não pode fazer yoga, porque algumas mães têm essa dúvida, principalmente com relação às posições que são feitas ali durante a prática, se prejudica ou não o bebê. O yoga para gestante, ele tem que ser mais adaptado, né? Sim, o importante é você ter um profissional que você tenha confiança, né, um profissional qualificado. Antes de tudo, né, falar com o seu médico, né, sabe, porque é um período delicado, principalmente esses 3 meses iniciais. E junto com o professor, nós vamos adequando a prática para a limitação do corpo da mãe. Algumas mães que já têm uma prática física, aí tem mais facilidade, já tem. Outras, não, a gente vai adaptando devagarinho e consegue evoluir com tranquilidade. Ai, que maravilha, gente, eu tô empolgada, porque assim, eu tava conversando com o Lucas e eu abusei da academia de uma maneira, gente, que eu não sei explicar. E tá tudo bem também, eu faço academia desde os 3 anos de idade, chega aquele momento que a gente quer dar um basta, mas não quer deixar de se conectar com o nosso corpo, com a nossa respiração também. E o yoga, ele traz isso, né, Lucas, também da questão da meditação. Acho que a gente pode dizer que o yoga é uma espécie de meditação, será? Sim, a meditação ela é uma prática dentro do yoga, né? O yoga ele é um sistema, digamos assim, complexo, e dentro dessa prática do yoga a gente tem a meditação como uma forma de se conectar consigo mesmo, né? Então, o momento que você silencia o externo, né? E você volta a sua atenção para perceber como é que andam os seus pensamentos, como é que andam as suas emoções, e essa prática ela ajuda a gente a entender, né? A ter uma inteligência emocional e discernir como que a gente está se sentindo e ter um pouquinho de mais controle sobre esses sentimentos, emoções que ficam bem conturbados, né? Ainda mais nesse período, viu? Eu vou te ser sincera, eu vejo muitas mamães que realmente me acompanham ali nas redes sociais e falam sobre essa questão das ansiedades, um excesso também de hormônio ali que está acontecendo, principalmente à medida que o bebê vai se desenvolvendo. Então, o yoga, ele ajuda principalmente nesse equilíbrio também emocional. Eu queria te perguntar, Lucas, com relação ao yoga e parto normal. Realmente existe uma ligação? É um mito? É uma verdade? Ele contribui para a mulher que quer ter o parto normal? Contribui porque ele auxilia muito na respiração, como havia falado. E esse controle da respiração, ele ajuda a pessoa a se acalmar, a pessoa ficar mais tranquila. Também a gente tem o fortalecimento da musculatura, principalmente da região do core. E também o alongamento, né? O alongamento, a abertura de quadril, que vai facilitar ali na hora do parto. Ah, que legal. E com relação também às questões corporais da gestante. A gente sabe que é o momento em que a mãe tem uma mudança de corpo gigantesca. E isso inclui aquela dorzinha nas costas, aqueles inchaços também. O yoga, ele pode tratar essas dores que acontecem na gestação? Com certeza. Porque, assim, dentro da prática, a gente tem essa parte do fortalecimento da musculatura e do alongamento. Então, a gente entende, assim, principalmente a questão das dores na lombar, elas giram muito em torno disso, né? Do alongamento da região
posterior do corpo e também do fortalecimento dessa musculatura interna do core. Ai, que legal. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse quadro. Eu adoro esse quadro, porque a gente realmente vai tirando dúvidas muito pertinentes e que as mamães de casa mandaram pra gente nas redes sociais para que a gente pudesse aqui responder para o Brasil inteiro. Agora, uma pergunta que não quer calar. Com relação a algumas posições no yoga, né? É uma atividade física, você vai fazendo posições, vai respirando, vai entrando em contato com o seu corpo, com você mesma. Existiria alguma posição que não é de nenhuma forma indicada para a gestante? Sim, eu costumo dizer para os meus alunos que o yoga, ele é como se fosse assim a academia, né? A academia, você pode ter na mesma academia uma pessoa que está fazendo ali uma recuperação de uma cirurgia, sim, como também tem aquele atleta que vai agachar ali com 200 quilos nas costas, sim, né? Então, dentro do yoga, a gente tem essa liberdade de fazer uma prática mais tranquila, mais focada no relaxamento, como também práticas bem mais extenuantes. Então, com relação a essa questão das posturas, a gente evita muito as flexões frontais por conta do peso sobre a barriga. Deitar sobre a barriga também a gente evita. E as torções mais intensas, né? Que são torções de coluna. A gente evita isso e também as invertidas. Né? Que são... Interessante. Por falar nisso, a gente estava conversando antes também com relação a uma turma ideal para gestante. Uma gestante que está começando do zero, ela pode entrar numa turma como de quem não é gestante também, acompanhar essa turma, ou tem que ser algo mais direcionado? Porque é uma fase realmente que eu acho que cada mulher vive de uma forma, né? Uhum. Assim, como eu havia dito, primeiro, antes de tudo, a autorização do médico, né? E eu digo assim, para o aluno que é iniciante, está começando na prática e como gestante, talvez fosse mais interessante ter um acompanhamento particular. Mas se já é um aluno assim, que já tem uma prática física, já faz ali um esporte, uma academia, já sente aquela segurança maior no corpo, ela pode sim entrar numa turma, encontrar um professor de confiança e ali buscar se aventurar nessa nova empreitada, né? Olha, Lucas, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui junto com a gente. E essa dúvida foi mandada por uma telespectadora e eu confesso que não sabia que existia a prática do yoga pré-natal. Ele é um tipo de yoga diferente do tradicional, de alguma forma? Assim, é como... ela seleciona uma parte do yoga, digamos assim. Você foca mais naquela relação com o próprio corpo. Então, um período onde a gente vai estimular uma interiorização, né? Onde você vai focar mais na sua respiração, na sua prática de meditação, onde você vai ter esse contato maior com o próprio corpo, com a respiração. Então, você vai ali desenvolvendo uma inteligência emocional, desenvolvendo uma consciência corporal também. E por ser um período pré-natal, né, a gente evita ter uma prática um pouco mais intensa, assim, trabalhar muito a parte do corpo físico. Foca mais nessa parte da meditação, do relaxamento, justamente para acalmar essas emoções, essas flutuações, né? Ah, meu amigo, acontece demais, viu, gente? Acontece de verdade, viu? Eu já fiz a prática do yoga em um determinado tempo da minha vida, mas logo em seguida, por não ter um professor, né, eu fazia ali com a internet, tem um material muito bom, né, na internet, você pode pesquisar também, mas eu acho que você ter a presença de um professor faz toda a diferença no processo, até porque, Lucas, a gente está falando de uma prática de grande seriedade. Então, você está se conectando com você, está se conectando com o bebê também. O professor, ele ainda não é substituído e nem vai ser pela internet, né? Porque às vezes o pessoal pega o telefone ali, sai fazendo práticas, às vezes chegam a se machucar também, porque não tem uma instrução correta, né? Sim. Às vezes leva um mau entendimento, uma má interpretação da prática, e o professor ele consegue ver coisas que você não consegue ver pela própria experiência, pela própria prática do professor, consegue orientar, entender o corpo do aluno. As pessoas têm corpos diferentes, né? Então, vai ter pessoas que vão ter mais facilidades em alguns aspectos da prática, outros vão ter mais facilidade em outros aspectos. E o professor ele vai ali entendendo a limitação do aluno, entendendo a capacidade de cada um e o foco que a pessoa deve dar naquele determinado momento da prática.
Então é interessante desenvolver esse relacionamento com o professor, porque o professor ele vai entender o seu corpo, ele vai entender ali a sua mente também. Tem gente que é muito assim, tem dificuldade de manter a atenção e tudo. E aí você já vai conduzindo a prática para que esse aluno ele possa ter uma experiência melhor dentro do yoga. A mãe, Lucas, que escolhe ter o parto normal, ela, assim que tem, né, obviamente, aquele período de resguardo, ela já pode, logo em seguida, ao resguardo, retornar para a prática do yoga? É algo que depende de uma liberação médica? É algo que depende do médico, né? Tem, assim, acho que uns 2 meses, até uns 4 meses, já pode estar voltando, assim, devagarinho, tendo ali uma prática mais tranquila, já pode... Mas também é um caso bem particular, Sim, né? De sim. cada pessoa tem a sua particularidade. Ai, que maravilha. Agora, para a gente finalizar com chave de ouro, eu quero te perguntar com relação ao pós-parto. A mãe, por exemplo, que escolhe fazer ali uma cesariana, ela tem aquele corte e atividades físicas até o parto, como o yoga, ele realmente ajuda no processo também de cicatrização? Acredito que sim, por conta da prática física, né? Você está com o corpo menos inflamado, você tem ali a musculatura mais fortalecida. Essa informação não tenho de certeza para te dar, mas pelo conhecimento que eu tenho, acredito que sim, que ele vai facilitar nesse processo. Uma coisa assim que eu tenho certeza é com relação à diástase, né? Boa, verdade. Na prática do yoga, a gente tem alguns exercícios para trabalhar essa região abdominal e esses exercícios eles auxiliam, né, o fortalecimento e também o retorno da musculatura do abdômen, que ela pode ficar flácida, né, depois do olha, parto. muitas mães entram em contato e falam dessas questões da diástase, realmente, que incomoda muito. É uma questão de autoestima para as mães também. Então, Lucas, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui junto com a gente, por tirar do seu tempo para vir sanar as dúvidas de tantas mamães aqui espalhadas pelo Brasil. Esse quadro é muito especial porque a gente entende a maternidade realmente como um lado humano, como um lado que é um momento especial, mas que também precisa dos seus devidos cuidados. Então já deixa você como professor aí o convite para a mamãe que está em casa, para a mamãe aqui da capital do Piauí também conhecer o seu trabalho como professor, porque você ter ali uma instrução de um professor, algo direcionado, faz toda a diferença, viu, gente? Ainda mais para mamãe, porque cada caso é um caso, hein, Lucas? Sim. Eu posso falar meu Instagram, né? Meu Instagram é lucas.yoga. Aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo por lá. Ai, que maravilha, viu? Mais uma vez, muito obrigada por estar juntinho com a gente. E para você de casa, não vai embora agora não, menina. Fica junto com a gente, ainda tem muita coisa para a gente conversar. Tem o quadro Saúde e Estética também. Esse foi o nosso quadro Diário de Gravidez.